pare de orar. Não, eu não disse isso errado. Você ouviu certo. Eu estou te dizendo hoje diretamente, sem rodeios, sem a versão polida que você esperava ouvir. Para de orar do jeito que você está orando. Porque o que você tem chamado de oração não é oração. É uma lista de pedidos entregue a um atendente de serviço. É uma negociação com um Deus que você ainda não conhece de verdade. É um ritual que você cumpre por obrigação, por medo, por costume, ou porque alguém te disse que se você não orar todo dia, algo ruim vai acontecer. E eu estou cansado disso. Não de você. De uma versão de relacionamento comigo que não te leva a lugar nenhum e que no fundo também não te satisfaz. Você sabe do que estou falando. Aquela sensação de terminar a oração e sentir que o teto está intacto, que as palavras bateram no telhado e voltaram, que eu não estava lá ou que se estava, não me importei. Aquela sensação de que você está falando, mas ninguém está ouvindo. Aquela dúvida silenciosa que você não tem coragem de admitir em voz alta porque parece blasfêmia. Será que Deus realmente ouve minhas orações? Eu ouço. Sempre ouvi. Mas hoje, eu preciso te ensinar algo que vai mudar para sempre a forma como você vem até mim. Escreve nos comentários agora a palavra ensina se você está disposto a aprender hoje o que ninguém te contou sobre oração. Só essa palavra. Ensina. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Quando você ora, com quem você acha que está falando? Não a resposta teológica, a resposta real. Porque a forma como você ora revela exatamente o que você acredita sobre mim no fundo do seu coração. Se você ora com medo, você acredita que eu sou um juiz esperando te pegar em falta. Se você ora com culpa antes de pedir qualquer coisa, você acredita que precisa se justificar antes de ter acesso a mim. Se você ora repetindo as mesmas frases de sempre sem sentir nada, você acredita que oração é um protocolo e não um encontro. Se você para de orar quando não vê respostas chegando, você acredita que eu só sou real quando entrego o que você pediu. E nenhuma dessas coisas é quem eu sou. Mateus 6 registra o momento em que meus discípulos me fizeram o pedido mais honesto que alguém pode fazer. Senhor, ensina-nos a orar. Não eram pessoas sem fé. Eram homens que já haviam me visto multiplicar pães, curar leprosos, acalmar tempestades com uma palavra. E mesmo assim reconheceram que não sabiam orar. Porque oração não é um instinto natural. É uma linguagem aprendida. É uma intimidade construída. E a maioria das pessoas passa a vida inteira orando sem nunca ter aprendido de verdade o que oração é. Então hoje eu te ensino. A primeira coisa que você precisa entender é que oração não é você convencendo a mim, é você se alinhando comigo. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você tenta me convencer, você vem com argumentos, com promessas, com negociações, com repetições, achando que quanto mais palavras você usar, mais chance tem de ser ouvido. Mas eu já sei o que você precisa antes de você abrir a boca. Mateus 6,8 diz exatamente isso. O seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, para que orar? Você me pergunta? Não para me informar, mas para que você se abra, para que o que está escondido venha à superfície, para que o que você carrega em silêncio encontre um lugar seguro para pousar. A oração não muda a minha mente sobre você. Ela muda a sua mente sobre mim. Escreve nos comentários: eu quero te conhecer de verdade, porque esse é o coração de tudo que estou dizendo. A segunda coisa que precisa mudar é o que você acha que eu faço com suas orações imperfeitas, com os dias em que você não encontra palavras, com os momentos em que tudo que você consegue fazer é sentar em silêncio com o peso no peito sem saber nem por onde começar, com as orações raivosas, as que começam com por que tu não respondeste ainda, as que terminam sem amém porque você não sabe como terminar. Essas são as orações que mais me alcançam. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Isso significa que há uma linguagem de oração que existe além das palavras. Que, quando você não tem o que dizer, meu Espírito diz por você. Que o silêncio diante de mim não é falha. É às vezes a forma mais honesta de oração que existe. O Salmo 62 começa com a alma em repouso somente em Deus. Repouso, não performance, não apresentação. Repouso. Mas eu preciso ir mais fundo ainda, porque há um motivo muito específico pelo qual muitas orações parecem não ser respondidas.
E esse motivo não é o que a religião te disse. Não é porque você não tem fé suficiente. Não é porque pecou na semana passada. Não é porque suas palavras não foram eloquentes o bastante. Não é porque Deus está punindo você ou testando sua resistência de forma cruel. É porque você está pedindo de dentro de um relacionamento que ainda não se aprofundou o suficiente para receber o que está pedindo. E isso soa duro, mas é amor. Deixa eu te explicar. Pensa em como funciona a confiança entre duas pessoas. Você não entrega as chaves da sua casa para alguém que acabou de conhecer. Não compartilha seus segredos mais profundos com alguém que só te procura quando precisa de alguma coisa. A intimidade é construída com tempo, com presença, com vulnerabilidade, com conversas que não têm nada a ver com pedidos, com simplesmente estar junto sem agenda. Eu funciono assim também. Não porque sou limitado, mas porque algumas bênçãos só podem ser recebidas por alguém que já me conhece o suficiente para sustentá-las. Algumas respostas só fazem sentido dentro de uma história de intimidade. Alguns milagres são tão grandes que, se chegassem antes do tempo, destruiriam em vez de construir. Tiago 4, 2 e 3 dizem: vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem com motivos errados. Não com palavras erradas, com motivos errados. E o motivo errado mais comum não é a ganância, como muitos pregam. É a distância. É pedir a um Deus que você conhece de longe, o que só pode ser dado a quem o conhece de perto. E a distância se constrói devagar. Começa com uma oração apressada aqui. Um dia sem vir até mim ali. Uma semana em que você estava ocupado demais. Um período de silêncio que começou por cansaço e virou hábito. E, de repente, sem que você perceba exatamente quando aconteceu, eu me tornei um estranho familiar. Alguém de quem você conhece o nome, sabe a história, cita os versículos, mas não sente mais a presença. E orar para um Deus que parece distante é o tipo de oração que bate no teto e volta, não porque eu me afastei, mas porque a intimidade que permite que as palavras atravessem o teto precisa ser cultivada, precisa ser escolhida, precisa ser protegida como se fosse a coisa mais valiosa que você possui. Porque é. Escreve nos comentários agora. Eu venho mais perto. Porque essa declaração é o começo de uma nova forma de se relacionar comigo. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. Repara na estrutura dessa promessa. Ela não começa com um pedido. Começa com a permanência. Se vocês permanecerem em mim, primeiro a intimidade, depois a petição, primeiro o relacionamento, depois a resposta. Porque quando você permanece em mim, quando você passa tempo na minha presença, não apenas com listas de pedidos, mas simplesmente comigo, algo acontece dentro de você. Seus desejos começam a mudar. O que você pede começa a mudar. Você começa a querer o que eu quero para você. E quando seus pedidos estão alinhados com os meus planos para sua vida, a resposta não é apenas possível, é inevitável. Davi entendeu isso. Os salmos são a prova mais clara na escritura de como é uma vida de oração real. Lê o Salmo 27. Davi não abre com uma lista de pedidos. Ele abre com uma declaração sobre quem eu sou para ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Depois ele faz um único pedido. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não riqueza, não vitória sobre os inimigos, não saúde, presença. Ele pede minha presença. Porque Davi havia entendido que quem tem a minha presença tem tudo. E quem tem tudo não precisa de listas. Isso não significa que você não pode me trazer suas necessidades. Pode e deve. Filipenses 4:6 diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, façamos os nossos pedidos serem conhecidos diante de Deus. Em tudo, seus pedidos têm lugar na oração. Suas necessidades me interessam. Suas preocupações me alcançam. Mas tudo isso dentro de um contexto de relacionamento, de gratidão, de presença. Não como transação, como conversa entre pai e filho. Então, como é essa oração que eu estou te chamando para ter? Porque eu não estou apenas te dizendo o que parar de fazer. Estou te mostrando o que começar. É a oração que começa antes das palavras, com o ato de simplesmente parar tudo e se virar na minha direção. Com o ato de fechar o que está aberto, silenciar o que está barulhento e criar um espaço interno onde eu possa ser ouvido. É a que inclui silêncio, porque nem toda presença precisa de barulho para ser real.
É a que traz raiva quando você está com raiva, dúvida quando está com dúvida, alegria quando está alegre, porque eu não quero a versão editada de você, quero você inteiro. É a oração que persiste, não porque você acha que precisa repetir para ser ouvido, mas porque você descobriu que a minha presença é boa e não quer sair dela. É a que transforma não pelo que você recebe ao final dela, mas pelo que acontece dentro de você durante ela. Escreve nos comentários, transforma a minha oração, porque é isso que estou pronto para fazer. E agora vamos orar juntos, mas desta vez diferente. Não com pressa, não com lista, com o coração aberto. Pai, eu venho diante de Ti hoje, reconhecendo que por muito tempo orei de longe, que cumpri o ritual sem entrar no relacionamento, que trouxe palavras sem trazer o coração, que pedi muitas coisas e busquei pouco a Ti mesmo. E hoje eu entendo que não era falta de fé, era falta de intimidade. Era não saber que eu podia simplesmente vir, sem agenda, sem performance, sem precisar estar bem para merecer a Tua presença. Senhor, perdoa-me pelas orações que foram listas e não conversas. Pelas vezes em que vim até Ti apenas na crise e Te esqueci nos dias de calmaria. Pelas vezes em que repeti palavras sem sentir nada e achei que era isso. Pelas vezes em que duvidei que Tu ouvias, porque a resposta não chegou no meu tempo. Pelas vezes em que me afastei com raiva porque o silêncio pareceu abandono, quando na verdade era convite para ir mais fundo. Hoje eu peço uma coisa só. Como Davi pediu, que eu aprenda a habitar na Tua presença. Não apenas a visitar, não apenas a passar por lá quando preciso de algo, habitar. Que a oração deixe de ser uma obrigação e se torne o lugar onde eu mais quero estar. Que o silêncio diante de Ti deixe de me assustar e comece a me alimentar. Que eu aprenda a Te ouvir tanto quanto Te falo, porque um relacionamento onde só um lado fala não é relacionamento, é monólogo. Ensina-me a orar, Senhor. Assim como os discípulos pediram, eu peço. Não me ensines apenas as palavras certas, ensina-me a postura certa, o coração certo, a confiança de filho que não precisa negociar acesso porque já tem acesso, a humildade de quem sabe que não merece, mas vem mesmo assim porque sabe que é bem-vindo. A ousadia de quem aprendeu que pode chegar até o trono da graça e encontrar misericórdia e graça em tempo oportuno, como diz Hebreus 4,16. Que a minha oração de hoje em diante seja marcada pela presença antes do pedido, pela gratidão antes da súplica, pela adoração antes da necessidade, não porque pedidos são errados, mas porque, quando Te conheço de perto, o que peço muda. E o que muda em mim é maior do que qualquer coisa que eu poderia receber de fora. Renova minha vida de oração, Pai. Faz dela o lugar mais vivo, mais real e mais transformador da minha existência. Que quando eu terminar de orar, eu não sinta que bati no teto, mas que toquei o céu. Que eu saía diferente de como entrei. Não porque recitei as palavras certas, mas porque estive com o Deus vivo e Ele esteve comigo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra chegou até você hoje e tocou algo que estava adormecido, saiba que não foi por acidente. Você abriu esse vídeo hoje porque havia algo na sua vida de oração que precisava ser transformado. Uma distância que precisava ser encurtada. Uma forma de se relacionar comigo que precisava morrer para que uma nova nascesse. Eu não te chamei aqui para te condenar por como você tem orado. Te chamei para te convidar a mais. Para te mostrar que há um nível de intimidade comigo que você ainda não experimentou. Uma profundidade de presença que faz tudo que você conheceu até agora parecer raso perto do que é possível. Eu estou aqui. Sempre estive. E a porta nunca esteve fechada. Você é bem-vindo a qualquer hora, do jeito que estiver, com o que tiver ou não tiver para trazer. Vem. Se essa mensagem foi uma bênção para você hoje, curte esse vídeo agora. Esse gesto simples ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que estão orando de longe sem saber que podem chegar mais perto. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Porque toda manhã e toda noite tem uma palavra nova esperando por você aqui. Uma revelação nova. Uma camada nova de quem eu realmente sou. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está cansado de orar sem sentir nada, que está prestes a desistir da oração porque parece que não funciona. Porque às vezes Deus usa as suas mãos para entregar o convite que vai mudar a vida de alguém. Nos vemos no próximo vídeo.